Você deve estar se perguntando, eu estou com mais de 35 anos, 40, 50, ou até mesmo 60 anos. Será que eu ainda consigo investir? Será que eu já não perdi o bonde dos investimentos? E a resposta correta para isso é não. Você não perdeu o bonde. Porém, contudo, todavia, entretanto, existem alguns fatores que você precisa considerar se você já está com uma idade mais avançada. Então, por exemplo, uma pessoa de 20 anos, ela tem muito mais chance de errar ao longo da trajetória de investimentos que ela for fazer, diferentemente de uma pessoa de 50 anos. Mas calma que nem tudo está perdido. Neste vídeo eu vou te mostrar algumas formas de driblar esse tempo perdido e investir de uma forma mais eficiente e assertiva. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Para você que não me conhece, sou a Joyce e eu falo de finanças aqui nesse canal. Bom, se você quer aprender um pouquinho mais sobre finanças, como controlar o seu dinheiro e investir melhor, não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, porque assim você acaba não perdendo nenhum conteúdo novo que eu posto aqui no canal. Bom, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é a expectativa de vida dos brasileiros, que hoje está em 77 anos. Então, por exemplo, para você que tem 50 anos, você tem uma vida inteira pela frente. Se você pratica esporte, se você tem uma alimentação saudável, então eu tô colocando aí que você vai viver até os 100 anos. Bom, o fato é que, por exemplo, o Barsi, que é um dos maiores investidores, se não o maior investidor da Bolsa no Brasil, ele começou a investir com 30 anos e ele se arrepende amargamente de não ter começado a investir antes. Um outro exemplo é o Warren Buffett, que é o maior investidor da Bolsa do mundo. Ele começou a investir com 11 anos e ele cogita a hipótese de não ter começado de repente com 5 anos. E o que essas duas pessoas têm em comum? Elas sabem o poder dos juros compostos. Então, o que eu quero dizer com isso? Só para ilustrar aqui. Vamos supor que eu tenho dois investidores, a Amanda e o Rodrigo. A Amanda, ela tem 40 anos de idade e o Rodrigo tem 30 anos. Ambos querem se aposentar aos 60 anos de idade. Ou seja, o Rodrigo tem 30 anos e a Amanda tem 20 anos para correr atrás aí do prejuízo. Vamos supor que os dois têm um aporte inicial de R$1.000 e a taxa de rentabilidade que eles vão ter vão ser 7% ao ano. A Amanda, ela quer depositar R$200 e o Rodrigo vai depositar R$100 mensalmente, ou seja, a Amanda ela quer correr atrás do prejuízo e ela acha que, considerando o dobro do investimento, ela vai conseguir correr atrás desse prejuízo. Então, quem que vocês acham que vai ter maior rentabilidade quando completarem 60 anos? A Amanda ou o Rodrigo? Tempo para vocês. Respondeu, o Rodrigo acertou, ou seja, o Rodrigo ele contou com um fator primordial que é o que? O tempo. Então, por mais que a Amanda tenha depositado o dobro da quantia que o Rodrigo depositou ao longo do tempo, o Rodrigo acabou contando com o fator principal da fórmula dos juros compostos, que é o fator exponencial, que é o tempo. Então, por isso é muito importante vocês investirem o mais cedo possível para contar com o fator tempo. Bom, então quer dizer que eu com 50 anos, eu não vou conseguir obter os mesmos rendimentos do que uma pessoa de 20 anos, por exemplo? Possivelmente não, porque a pessoa de 20 anos, ela vai ter uma vida inteira pela frente para poder errar, acertar, diferentemente de uma pessoa com mais idade. Os investimentos dessa pessoa, ela tem que ser mais acertada, mais conservadora. Então significa que eu não tenho mais nada para fazer? Está tudo perdido? Na verdade, não. Quando você, uma pessoa de 50, chegar aos 60 anos, você vai se arrepender amargamente de não ter investido aos 50 anos. E você que tem 60, quando chegar aos 70, você vai se arrepender amargamente de não ter investido antes. E assim sucessivamente. Então, qual que é o melhor momento para investir? É o hoje. É a única coisa que você pode fazer. Você não tem como recuperar o que passou. Então, comecem a pensar seriamente sobre essa questão para que vocês não se arrependam lá na frente. Okay, beleza, eu entendi, mas eu já tô com uma idade avançada, por exemplo. Então, o que eu faço para contornar essa situação, né? Já que eu não comecei a investir lá atrás. Eu vou contar tudo para você nesse vídeo, mas antes não esqueça de deixar o seu like. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é controlar o nosso ego. Eu vou dar o mesmo exemplo do Luiz Barsi, que é o maior investidor da Bolsa e é um grande exemplo de simplicidade. Por quê?
Porque até uns 2 anos atrás, se eu não me engano, com toda a fortuna que ele tem, ele continuava andando de metrô, ele não tem barco, ele não tem avião, e ele poderia ter tudo isso. Não tem, se eu não me engano, ele tem 1 ou 2 carros, vive numa vida extremamente simples, considerando a fortuna que ele tem. Por quê? Porque não ostenta. Consegue controlar o ego ao ponto de parar e pensar, poxa, mas isso que eu estou adquirindo, será que realmente é importante para mim? Em diversos fatores, em diversos setores da vida pessoal dele. Então, é um dos exercícios que eu procuro fazer para mim e convido vocês a fazerem esse exercício também para vocês e parar para pensar, realmente as coisas que eu tenho, as coisas que eu estou adquirindo, as coisas que eu estou fazendo realmente é importante ou é para satisfazer meu ego? Até que ponto é importante eu fazer diversas viagens, por exemplo? E isso é importante, sim, eu entendo, mas será que eu preciso fazer várias viagens no mesmo ano? Será que o fator principal que eu preciso considerar, de repente, é a minha aposentadoria? Será que eu tenho condições financeiras suficientes de lá na frente eu viver uma vida confortável? Então, são 2 pesos e 2 medidas. A gente, né, que eu já falei em diversos outros vídeos, né, a gente estabelecer metas de curto, médio e longo prazo e continuar com essas metas. Então, significa que eu não posso mais viajar, não posso mais ter as coisas que realmente eu quero ter? Querer, a gente pode querer, mas a gente precisa ter as condições para querer, né? Primeiro é ter, depois querer. Então, por exemplo, eu quero fazer uma viagem daqui 1 ano, eu tenho condições de fazer essa viagem? Talvez não. Então, talvez, será que não seria mais importante a gente esperar daqui 2 anos? Não vou morrer por causa disso. Então, é estabelecer essas prioridades e controlar também esse ego, né, que a gente tem de querer sempre ter mais coisas, sempre ter aquela obsessão de comprar e no fim a gente acaba se perdendo aí com relação às nossas prioridades. Então, um exercício que eu faço, né, e que eu levo pra vida é, bom, se eu quero alguma coisa, realmente eu estou há 1 semana querendo aquela coisa e eu vejo, eu raciocino que aquela coisa é importante pra mim, então eu vou e compro. E se eu tenho condições para aquilo. Mas se de repente passou 1 semana e essa coisa eu já até esqueci, então significa que aquilo não é importante para mim. Procurem analisar a sua vida e ver dentro da sua própria casa, por exemplo. Será que existem, por exemplo, itens que você já comprou e tá largado lá? Faz mais de 1 ano que você nem usa, eletrodoméstico, roupas, sapatos. Então, assim, conforme você vai exercitando esse minimalismo, você vai entendendo que você consegue controlar isso dentro de você. Então, procura exercitar e o controle do ego, pra mim, é a coisa mais, assim, importante porque ela te dá um direcionamento da onde você quer chegar. Então, essa é uma das dicas que eu tenho pra vocês. Aí você deve estar se perguntando ou, de repente, sei lá, pensando, né? Nossa, mas isso é muito difícil. Aí eu não vou conseguir. Então, assim, na vida, nada é fácil. Vocês querem ter o retorno, vocês, infelizmente, vão ter que abrir mão de certas coisas pra ter outras. Não dá pra ter tudo. Provavelmente, vocês que estão me assistindo, vocês não são ricos, não nasceram em berço de ouro, por isso que vocês estão aqui para aprender sobre finanças. Então, assim, é importante a gente dar o primeiro passo e entender aquilo que a gente está errando. Então, vamos começar a pensar de maneira diferente. Fazer aquilo que a maioria não faz. Porque se você quiser fazer o que a maioria faz, que é sempre falar, ah, não, mas pra quê? Você vai, depois você morre amanhã e deixa tudo aí, né, ou tantas outras crenças limitantes que realmente você pode morrer amanhã e deixar tudo aí, mas e se você não morrer amanhã? Você vai chegar na sua velhice, passando dificuldade, vendo as pessoas que você ama com dificuldade. Então, para um pouquinho para pensar um pouco mais a fundo, e aí vocês vão entender, quanto mais a fundo a gente para e pensa, mais a gente começa a ter consciência daquilo que a gente está errando e aquilo que realmente é prioridade pra gente. Bom, a segunda dica que eu dou para vocês é seguir a regra do 100. Que regra que é essa? Essa regra, basicamente, ela é baseada na sua idade. Então, por exemplo, uma pessoa de 30 anos, ela vai pegar o fator 100 menos 30 e vai te dar um número de 70. O que esse número significa? Que 70% do valor investido deveria ser destinado a investimentos de alta volatilidade, por exemplo, ações, ETFs, debentures, e os outros 30% deveria ser destinado a investimentos
investimentos de baixo risco, como Tesouro Direto, CDB, enfim. Isso é uma regra que foi estabelecida, mas que não deve, assim, que não precisa ser tão determinante. Isso é só para você ter uma ideia, um direcionamento de como você vai alocar parte dos seus recursos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem mais conhecimento, por exemplo, que estuda, geralmente ela não segue tanto a risca. Eu, por exemplo, eu me considero uma pessoa de perfil moderado, talvez, porque eu invisto em ações muito mais do que renda fixa, porque eu sei que a volatilidade das ações, por exemplo, da bolsa, ela faz parte, né, do mercado, e o mercado não é sustentável só com alta ou só com baixa, então ela é cíclica. Então você entendendo isso, você fica ok quando a bolsa está em baixa, quando a bolsa está em alta, enfim. Então eu não me importo quando a bolsa está em baixa, por exemplo, porque para mim eu vejo uma oportunidade de fazer mais aquisições daquelas ações. Então é tudo muito relativo. Agora, se você é uma pessoa extremamente conservadora e não consegue ver os seus investimentos oscilando, então talvez essa regra seria ideal para você. Então tudo é muito relativo, né? Mas a gente precisa começar de algum lugar, então essa regra do 100 daria um bom direcionamento para você que está começando a investir. Bom, a terceira dica que eu dou para vocês é quitar as dívidas. Pode parecer meio óbvio, mas tem muita gente ainda que compra uma casa com um financiamento altíssimo achando que está fazendo investimento, mas ela não para pensar que os juros que ela está pagando com esse financiamento é muito maior do que de repente qualquer investimento que ela faça, seja Tesouro Direto, seja em ações ou qualquer tipo de investimento. É muito difícil um investimento te dar mais retorno do que os juros que você paga com qualquer financiamento ou empréstimo que você tenha. Então procure liquidar. Se você tem financiamento, está pagando a sua casa, tenta pagar o máximo de prestações possíveis para que você consiga abater esse valor aí pendente, né, e tentar reduzir esses juros. Assim como também cartão de crédito, pior ainda, financiamento de carro, enfim. Não tenha dívidas e assim, quando você quitar a sua dívida, você ficará mais tranquilo para fazer investimento sem ter aquele compromisso de ter que pagar juros altíssimos. E finalmente a quarta dica que eu dou para vocês é: estudem bastante sobre investimentos. Eu sei que para muitas pessoas pode parecer um assunto muito chato, um assunto muito maçante, mas é o seu dinheiro. Então destine um pouquinho aí do seu dia para ler, para estudar. Não precisa ser algo maçante, pode ser uma coisa tranquila, comece aos poucos. Tem diversos vídeos aqui no meu canal aqui que eu falo um pouquinho de como começar a investir, controlar os seus gastos primeiramente, e assim você ter um controle melhor do quanto que você vai investir e por onde começar a investir, que tipo de perfil que você é de investidor, enfim. Você com mais idade, você tem que ter a consciência de que você precisa errar menos. Então você não pode de repente colocar toda o seu investimento, a sua reserva de emergência num investimento de alto risco, como ações ou criptomoedas, enfim. Porque se você de repente precisar resgatar aquele dinheiro na semana seguinte, por exemplo, e se a bolsa estiver em baixa, você vai perder muito dinheiro. Então é esse conceito, é esse entendimento que vocês precisam ter. Mas ao mesmo tempo, se você aplicar em ações que te dão dividendos altíssimos, você vai ver que ao longo do tempo você vai conseguir acumular o patrimônio que você realmente está buscando. Lógico, com consistência e sabendo que nada é imediato. Tudo é ao longo prazo e com consistência. Então, sabendo isso, você está educado financeiramente para conseguir investir de forma correta. Então procurem estudar e veja os vídeos aqui do canal. E aproveitando também, se vocês tiverem qualquer dúvida ou se vocês tiverem qualquer sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários e compartilha com quem vocês acham que esse vídeo pode ser interessante. Espero vocês no próximo vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau!